Morreu, morreu. Antes ele do que eu. Olha que você ainda pode se arrepender disso, hein? Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião. A minha. Que o Senhor nos abençoe nessa edição de número 7 deste domingo, 26 de fevereiro de 2023. Olha, eu comecei dizendo, morreu, morreu, antes ele do que eu, mas você é capaz até de se arrepender, é capaz de pedir para morrer na frente dos seus. Porque você vai ter que acabar pagando o imposto, exatamente para manter o defunto lá no cemitério. O STF, ele nunca nos decepciona. O STF deu sinal verde para os municípios exigirem o ISS sobre a cessão do uso de espaço em cemitérios para sepultamento. Ou seja, além de toda a dor que você vai ter pela morte de um ser amado, né, de um ente querido, você também vai gastar mais ainda com os altos custos de um sepultamento, né? Porque que acontece? Acaba a família tendo que fazer cota, muitas vezes, para poder pagar os custos de um enterro. E, além disso, ainda vai ter que pagar o ISS. É isso mesmo. Uma ação da Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil, a SEMBRA, pedia que os ministros considerassem a cobrança inconstitucional, né? Mas a gente nunca se decepciona com as decisões dos super togas negras, né? O voto do ministro Gilmar Mendes, né, entendeu que a cessão do espaço para sepultamento abarca o serviço de custódia dos restos mortais, ou seja, a manutenção do cadáver ali no cemitério. Prepara. Se bobear, você vai ter que pagar isso todo ano, ISS, como se fosse IPTU, só que para o cemitério, né? A gente gostaria muito de saber por que é que o STF não se mete com a propaganda abusiva e equivocada do governo federal. Sabe por quê, pessoal? Porque, segundo a regra legal, a propaganda, qualquer divulgação do governo, seja federal, estadual ou municipal, precisa ser voltada com o nome do ente federativo, ou seja, se é o Estado brasileiro, é governo brasileiro. Se é um governo estadual, é governo de Estado. Se é um governo municipal, é a prefeitura de tal lugar. Mas não, a gente sabe que este governo abusa do direito de fazer propaganda de si mesmo, né, usando a máquina pública. E que dê a oposição que não corre atrás do prejuízo. Randolph Rodrigues vivia fazendo ações contra o governo Bolsonaro, quando dizia que havia qualquer coisa errada. Onde estão os nossos deputados? Olha esse card aí, pessoal. A semana do governo Lula. E isso aí é uma coisa que eles usam e abusam, assim como já estão gastando em propaganda, em publicidade. Basta você ligar qualquer canal que já tem lá a propaganda. Governo do Brasil, União e Reconstrução. Esse foi um dos erros que a gente sempre apontou aqui, do governo anterior. Não gastar com propaganda. Acreditar que só a rede social ia dar conta do recado. Deu no que deu, né? Eu mesma mostrei aqui as obras do governo federal no estado do Ceará. Eu saí circulando, tem vários vídeos meus aí, para mostrar as placas. Nem com placa o governo gastava, mas com placa do governo do PT aqui, era a placa de 200 em 200 metros, alardeando o trabalho deles. O presidente Bolsonaro foi o presidente e o governo que mais fez pelo Brasil e não divulgou. Aí ficou complicado, né, pessoal? Ficou complicado. Por falar em complicação, o sindicalista de elite está rechaçando qualquer pressão para a mudança do ministério, mas está fazendo qualquer negócio. Ou seja,
o Congresso Nacional é um grande balcão, né? Tudo isso é para distribuir cargos cobiçados no segundo escalão, como o comando da Codevasf, né, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e também o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Puxa vida, o DENOX, né? Fez tanto aí, trabalhou tanto no governo Bolsonaro com o término da obra da transposição do São Francisco, e agora está fechado as comportas, né? Agora eles vão ter de novo verbas, né, para carros-pipa, porque o DENOX viveu a vida inteira desse tipo de serviço, né, contratação de carros-pipa. A União Brasil, que tem a terceira maior bancada da Câmara, com 59 integrantes, não garante que vai votar em bloco, né, a favor dos projetos do governo, a não ser que a contrapartida seja interessante, né? O Avante, a legenda com bancada de apenas 7 deputados, mas que fez coligação com o PT em 2022, já está com uma chefia no DENOX. As outras agremiações estão ali no toma lá da cá. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro, hein? O presidente Bolsonaro nem tratou da questão do orçamento secreto, que foi uma decisão do Congresso Nacional, e imputavam a ele as negociatas dos parlamentares ao tal do orçamento secreto, as emendas, a liberação de emendas, que são sempre decididas pelo relator do orçamento. Mas, né, como o presidente deixou sempre os congressistas trabalharem por conta lá deles mesmos, a imprensa mentia, né? Deu no que deu, né, pessoal? Sem propaganda e deixando parlamentares decidirem por si próprios onde iam gastar os bilhões do orçamento do Brasil, sabe como é que é, né? Agora eles estão como eles gostam. Agora vamos falar de uma outra coisa, pessoal, antes de eu falar de um assunto que é muito, muito, muito importante. O terrivelmente evangélico André Mendonça decidiu que todas as matérias do UOL com relação aos negócios de compra e venda de imóveis da família Bolsonaro podem e devem voltar ao ar, ou seja, podem ser divulgados, né? Essas matérias estavam fora do ar porque o desembargador Demétrios Gomes Cavalcante acolheu um pedido do senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Bolsonaro. Na decisão, o desembargador ordenou a retirada das reportagens do UOL, que falavam lá da compra das transações imobiliárias da família de 51 imóveis em dinheiro vivo, né? O presidente cansou de explicar isso. Dinheiro vivo, no caso, era moeda corrente. Eles substituíram moeda corrente, que é o dinheiro que existe no Brasil, o real, e botaram lá em dinheiro vivo. Se provou, se mostrou, mas não significa que os negócios foram feitos em nacos de dinheiro, como a imprensa quis passar. Aí agora o André Mendonça decidiu que essas matérias podem ficar expostas, né? É porque, segundo o André Mendonça, no Estado democrático de direito, né, deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros políticos e ideológicos o amplo exercício da liberdade de expressão. Assim, o cerceamento a esse livre exercício, sob a modalidade de censura, a qualquer pretexto ou por melhores que sejam as intenções, se tal restrição partir do Poder Judiciário, protetor último dos direitos e garantias fundamentais, não enquanto guarida na Carta Republicana de 1988. O ministro afirmou ainda que a Justiça assegura outros caminhos para discutir direitos individuais, sem a necessidade da supressão de liberdade de expressão e de imprensa. Eu vou aqui defender a decisão do André Mendonça. Por quê? Porque ele, efetivamente, respeita a Constituição. Ele respeita. A matéria escreve um texto de má-fé, de distorção, mas o que a família e o que o senador Flávio Bolsonaro deviam buscar era uma reparação por danos morais na justiça, né?
A nossa falta de sorte é que dos 11, os únicos que realmente têm respeitado a letra da lei constitucional são o André Mendonça e o Cássio Nunes. Aí as pessoas falam tal. A gente tem que analisar as decisões dessas duas pessoas, né, que realmente têm cumprido o que diz a lei. Os outros só têm um interesse pessoal. A gente sabe. Os interesses ao que os outros 9 estão submetidos. Aí as pessoas ficam com raiva do André Mendonça, do Cássio Nunes, mas eles têm respeitado a letra da lei. Eles realmente são garantistas. Mas os outros, né? Enfim. Olha, pessoal, eu vou falar de um assunto agora. A gente precisa amadurecer um pouco, sabe? A gente precisa amadurecer na questão do entendimento político. Eu creio na possibilidade do presidente Bolsonaro voltar ao Brasil e conseguir, com bons advogados, com bons argumentos, travar ali essa linha de ação do STF. Na verdade, eles não têm motivo para condenar ou mandar prender o presidente. Ah, mas Regina... Pois é, mas é do jogo. O presidente Bolsonaro sempre aceitou jogar o jogo jogado. Ele vai ter que gastar com advogado. A gente já falou sobre isso. E a gente precisa amadurecer, entender que a ação dessas duas escolhas do presidente não são escolhas equivocadas. A gente pode não gostar, mas eles estão fazendo o trabalho de forma correta. Defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa é o correto. Agora, quem podia travar os outros 9, não trava. Quem é? O Senado. Aí, né? A gente fica naquela coisa do morde a sopra, morde a sopra. Enfim, eu vou para o último assunto aqui, pessoal, que eu vi um vídeo, eu vou mostrar para vocês agora. E fiquei, assim, feliz ao mesmo tempo, porque alguém está falando sobre isso. E, ao mesmo tempo, é uma das preocupações que a gente sempre explicitou aqui. O cuidado com as crianças, o cuidado com a exposição de crianças na internet. Esse negócio de ficar fazendo videozinho é muito perigoso. Assiste esse vídeo aí que você vai entender o que eu estou falando. O que você acha desse vídeo aqui? Uma criança, né, fazendo uma coreografia. E esse, o que você acha? Ela vai pra cima, tá tomando MD. Pra subir a adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho. Olha esse aqui que interessante, um pouquinho diferente, né? Eles não têm nada demais? Ou será que eles têm um problema? Muita gente está comentando sobre algumas músicas e algumas coreografias de músicas que tem uma letra mais erótica, sensual. Eu mesma não veria problema nenhum nesses vídeos, né? Porque são crianças se divertindo, se eu não tivesse encontrado eles em um perfil de pornografia infantil. Aqui no Instagram. Que me foi enviado porque eu sou ativista pela erradicação da violência sexual e era para eu ajudar a denunciar, justamente para derrubar esse perfil. Eu sou a Sheili Calef, coordeno um grupo de apoio a vítimas de violência sexual chamado As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes e pesquiso esse tema há bastante tempo. E é isso que eu quero trazer para você, pai, mãe, cuidador, qualquer pessoa responsável por uma criança. As crianças não têm maldade. E realmente, se você está dançando lá na sua casa, eu não vejo problema nenhum. Mas registrar isso e colocar na internet é alimentar esse tipo de site. Você pode ver que os vídeos individualmente não são um problema, mas eles estavam todos juntos. E não apenas com vídeos assim de dancinha. Junto tem vídeo de mulher adulta, tem vídeo erótico, tem vídeo de nudez, no mesmo ambiente. Então, no conjunto, isso vira pornografia. Não é pornografia na intenção original, lógico. Nem da criança, nem dos pais, nem de quem postou o vídeo. Mas vira pornografia quando entra num contexto pornográfico. E é isso que a gente tem que ter em mente. Infelizmente, nós não podemos ser ingênuos no mundo digital. O mundo tem uma princesa, e essa é a minha. Princesinha.
digital pode ser bem agressivo, bem perverso e bem violento com as crianças. E é nossa responsabilidade protegê-las. Então eu fiz esse compilado de vídeos, foi muito difícil fazer, foi muito difícil assistir. Eu joguei esse pixelado em cima e vocês vão ver aqui, né, eu zapeando, eu tô caminhando pelas informações desse perfil para vocês verem que é uma quantidade imensa, e é horroroso. Mas eu fiz isso para que você comece a ficar esperta, ficar esperto em que tipo de coisa você está filmando, você está permitindo seus filhos, seus sobrinhos filmarem, porque muitos dá para ver que é a criança dá o play, porque ela tem celular, e a criança dá o stop. Dá para ver, ela se aproxima, dá o play, dança, volta e dá o stop. Quem publica isso? Ela tá com acesso à rede? Não tá? Então isso individualmente não é nada, mas existem contextos. E esses vídeos, e talvez a sua filha esteja aí, a sua sobrinha esteja aí, estavam num site pornográfico, numa página pornográfica. Sempre que você for denunciar esse tipo de coisa, você tem que cuidar para não reproduzir o vídeo como ele estava, porque senão ele pode ser usado justamente para isso. Esse foi o meu maior medo. Mas eu decidi fazer. Para vocês analisarem então o tipo de dança, o tipo de contexto onde isso pode parar. E eu quero que vocês vejam também que tem meninas de todo o mundo, porque eu tenho música em espanhol, eu tenho música com um som oriental que eu não sei qual é. Então são músicas do mundo inteiro, são crianças do mundo inteiro juntas para que pedófilos se divirtam. Vamos ter atenção ao que a gente filma e ao que a gente posta. Infelizmente, gente, eu não queria que fosse assim. Juro pra vocês. Eu sou a pessoa que para postar uma foto de um sobrinho meu, um vídeo de um sobrinho meu, eu peço autorização para as minhas irmãs. Nunca poste nada. Se você não é mãe e pai dessa criança, e se você for mãe, você tem que falar com o pai, se você for pai, tem que falar com a mãe, vocês têm que se conversar antes dessas autorizações. Não dá, não é possível. Porque é tudo muito sério. Essa imagem vai ficar ali para sempre. Aqui vocês estão vendo pedacinhos, mas esses vídeos estão lá. E ali é uma página, saber lá em quantos lugares elas já foram expostas dessa forma. Então, atenção, por favor, desculpem por esse vídeo, eu sei que ele é difícil. Eu não coloquei spoiler de é conteúdo agressivo, porque não é um conteúdo agressivo. É o conteúdo que a gente produz diariamente. Então, atenção, por favor. E aqui no meu perfil tem um material sobre violência sexual, se você quiser clicar lá, tem muita coisa, várias indicações de leitura, de como proteger as crianças, de como se proteger, do que fazer em caso de violência sexual, enfim, espero ajudar vocês. Tem muita gente bacana falando disso e é um problema que a gente não pode mais ignorar. As principais vítimas de violência sexual são crianças e nós não podemos contribuir com isso. Não dá para ser ingênuo, gente. Eu achei muito importante compartilhar esse vídeo aqui para alertar pais, mães, responsáveis, sabe? Tutores de crianças. Esse negócio da exposição na rede social, eu não estou aqui nem apontando a necessidade de uma censura, longe de mim. É para ser feito sempre, tudo é para ser feito sempre com responsabilidade. Mas você permitir que uma criança se exponha dançando com músicas que são obscenas, que têm sempre duplo sentido, sabe? Que tiram a inocência das crianças, isso é um crime. Isso é um crime. Né? Então, não é para só responsável. O governo não tem que se meter nisso. Porque o governo, para eles, teu filho é propriedade deles. E se você entender que é assim que vai funcionar, você já viu o que eles estão fazendo com os teus filhos na educação. Então, abre o teu olho. A responsabilidade pela criação de um filho é de pai, mãe, responsável. Seja avô, avó, que cria ali, né? É de quem for responsável. E a permissividade com determinado tipo de cultura é ruim para a formação deles. Não permitam esse tipo de vídeo com dancinhas eróticas, com músicas obscenas, músicas de baixo calão. Isso é terrível. Pense no futuro dos seus filhos e filhas. Pense no futuro dessas crianças. Que tipo de futuro você espera para elas, deixando que elas se exponham dessa maneira?
Não dá, né, pessoal? Por isso eu deixei aí o alerta. A ministra, que agora é senadora, Damares Alves, fez um trabalho aí de pressão em cima de PEDOFILOS. Entendeu, né? Ela fez um trabalho junto com a Polícia Federal, fez denúncias, tá aí. Às vezes, os próprios pais facilitam, porque acham divertido, bonitinho a exposição de crianças, e aí, olha onde seus filhos e filhas estão se metendo com esse negócio de rede. Por último aqui, eu quero lembrar, a campanha está mais viva do que nunca, né? A gente está no começo, não é uma campanha minha, é uma campanha para brasileiros patriotas que querem realmente uma democracia democrática, né? Contagem pública de votos, é o que a gente quer. Por isso a gente está levantando aqui a campanha para o projeto de lei de iniciativa popular. Participe, mande um e-mail para mim. Quero contar os votos @gmail.com.br. Não tem BR. Por isso, manda um e-mail para mim. Quero contar os votos @gmail.com. Eu te mando as instruções, você faz, manda o documento dando apoio, e a gente precisa juntar 1,5 milhão de assinaturas de, no mínimo, 5 estados. A gente recebeu de 7. Então, vamos fazer essa ideia, pessoal, prosperar. A gente precisa de uma democracia democrática, com materialidade do voto, tá bom? Então, a gente conta com você. Deus abençoe e pense sobre todas as coisas que a gente conversou aqui. Pense. Não vem para cá me acusar disso ou daquilo antes de pensar, antes de botar o tico e teco para funcionar, tá bom? Deus abençoe.